E aí galera, beleza com vocês? Vamos para a parte de pontuação, terceira série, aula específica para a relação de texto. Prestar atenção que algumas regras elas são aqui bem claras para que vocês produzam um texto cada vez melhor. E essa relação de pontuação ela vai se dar num processo de algumas regras com as quais vocês têm de realmente conviver mais. Então assim, Cefra, é importante essa parte de pontuação para que tipo de estrutura? Todo o texto. Mas vocês que vão produzir o texto serão avaliados por esse processo de texto. Isso está específico no recurso da competência número 1, ok? Estrutura e a parte de que ele trabalha com desvio, ou seja, as falhas e os desvios, eles vão atentar muito para a construção de uma estrutura, ou seja, de uma oração bem elaborada, de uma redação que seja feita com períodos bem adequados, bem pontuados. Isso vai ser no processo explicativo, isso vai ser no processo conclusivo, no processo que você tem de adição, de contraposição, de contra-argumentação. Então, todos os processos de períodos em termos de pontuação não é aprender aqui a utilizar o ponto final. Isso aí é a ideia de encerramento de um pensamento, todo mundo compreende. Porém, dentro dessa construção textual, nós temos de vislumbrar e começar, na verdade, a vislumbrar o processo do uso das vírgulas. Então, se dá num processo muito importante, com os quais eu vou aqui aprender ou jogar para vocês dentro de um processo que seja mais comum para vocês utilizarem. Explico cada um deles, mas vocês vão ver com um processo de memorização. Preste atenção. O uso da vírgula se dá num processo bem simples e nós vamos aqui visualizar com a questão do recurso mnemônico. Certo? Como é que nós vamos fazer isso? O recurso mnemônico ele simplesmente vai aqui utilizar a ideia do uso da vírgula para um processo de compreensão de que vírgula não é respiração. A vírgula, na verdade, não trabalha porque eu cansei ou porque a frase está longa. Eu tenho de entender que existem justificativas claras e plausíveis para que você utilize a vírgula. Então, o que é que eu tenho de entender? Um recurso bem simples. Existe um sinal de pontuação que nós chamamos de ponto e vírgula. Nós temos aqui a vírgula e temos o ponto final. Sabe o que é que nós temos de entender? Seguinte, ponto e vírgula é uma pausa maior do que a vírgula, ok? Em relação ao ponto final, eu tenho uma pausa agora do ponto e vírgula em relação ao ponto final. É lógico que o ponto final é maior. Então, a relação que eu quero mostrar para você de ser maior é que quando eu opto por uma pausa menor de termos sequenciados, tem uma questão. Quando eu trabalho com ponto e vírgula, eu já vou enumerar de uma outra sequência. E no ponto final é um outro recurso mais ainda. Então, atentem para essas questões, porque o que nós vamos pontuar hoje é quanto ao uso da vírgula. E vocês não imaginam a quantidade de pessoas que têm dificuldade em usar a vírgula ou que simplesmente utilizam de forma aleatória. Acham que podem colocar ou encaixar em qualquer momento da frase. Em qualquer momento. Sabe o que eu vou mostrar para você? Que esse uso da vírgula aqui, você vai entender que a vírgula ela é importante por um processo bem simples. Porque a vírgula, ela é 10. Esse aqui é o recurso que eu quero que vocês compreendam. Vai caber aqui bem legal. Pronto. Eu vou ler isso aqui, ó. Sabe a vírgula é 10? A vírgula é 10. Olha o que é que você vai entender. Quando eu digo para você que a vírgula é 10, esse D aqui, você vai lembrar que ela desloca. E eu vou explicar o motivo. Sabe a vírgula é 10 porque nesse E aqui, a vírgula, ela explica. No mesmo processo de que a vírgula ela é 10, existe um processo aqui que você vai utilizar que ela simplesmente enumera. Eu vou enumerar termos sequenciados. Dentro da mesma relação, além de explicar, além de enumerar, sabe o que é que ela faz mais? Ela simplesmente enfatiza. Isso aqui é um dos recursos mais importantes da redação de vocês. E quando eu falo para você no recurso mais importante na produção do texto, a ênfase é quando você pode substituir, por exemplo, as duas vírgulas por dois travessões. E essa justificativa é numa construção de texto extremamente formal. Certo? A relação de que a vírgula ela enfatiza, ela enumera, ela explica, ela desloca, esse I ela faz o quê? Isola. E o último termo, o que é que ela faz? Separa. Agora vamos às explicações de cada elemento desse aqui. O que é que eu preciso compreender, Cefra? O uso da vírgula, ou a vírgula, deixa eu comer, eu comi um L aqui. A vírgula, tá? Ela é 10, por um processo para eu dizer para você que ela desloca. O que é que significa isso? Sabe, quando ela desloca, é quando eu tenho hoje um recurso extremamente importante, que é você simplesmente trabalhar com as expressões deslocadas. Eu vou tirar aquele elemento que estava na ordem, do que eu chamo de sujeito, mais verbo, mais complemento, mais complemento e mais complemento. E aí eu pego um complemento desse aqui e trago, ó,
para o início, para antes do meu sujeito. Ou eu encaixo ele entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e um outro complemento. Então eu começo, na verdade, a perceber que o uso desses elementos deslocados vão me trazer uma pontuação em relação à escrita formal maior. É o vislumbre maior para uma escrita formal. Ou seja, eu domino a escrita formal, e tem pessoas que simplesmente usam a língua formal ou a escrita formal, mas eu domino. Para mostrar para um corretor que você domina a escrita formal, você na verdade vai manuseá-la de outras formas, mas mantendo o mesmo sentido, mantendo a mesma ordem em termos de explicação ou de conclusão, ou seja, do que você queira dizer. Vou explicar isso de forma bem clara. Se eu tiver uma frase e eu disser isso aqui para você, as leis trabalhistas devem ser difundidas na sociedade. Se eu fizer isso aqui, eu tenho uma frase que nós chamamos de ordem direta, certo? O que é que eu tenho? Eu tenho as leis trabalhistas como meu sujeito, devem ser difundidas, uma construção aqui de locução verbal, tá? Devem ser difundidas na sociedade. Então eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho complemento, eu tenho complemento. Ok? De forma bem simples, aquela ordem de pensamento. A partir do momento que eu puser esse termo aqui que eu chamo de adjunto adverbial de lugar, e eu tiro ele da ordem direta e trago para o início do texto, ou simplesmente encaixo ele entre o meu sujeito e o meu verbo, eu já vou ter uma outra forma de construção, certo? Imagine se eu pusesse agora esta mesma frase de difundir essas ideias trabalhistas na sociedade para que haja aí uma compreensão maior, eu escrevesse de uma outra maneira. Eu vou escrever aqui embaixo. Imagine se eu tivesse essa construção assim, ó. Portanto, é necessário a difusão, então eu quero difundir, tá? Então, ó, vamos trabalhar com difusão não, porque parece que estou trabalhando com física, né? Vamos pensar na outra construção. Então, ó, portanto, eu vou fazer melhor. Fazer assim, vou deslocar mais ainda. É necessário. Olha o que é que eu vou fazer. E eu vou dizer necessária, tá? Portanto, a divulgação das leis na sociedade, ou em sociedade, como você queira dizer, tá? Em sociedade. Como você já sabe que são as leis trabalhistas, só para nós termos noção. Olha só o que acontece. Sabe, quando você diz que é necessária, portanto, a divulgação das leis trabalhistas na sociedade, para que assim tenhamos um resultado melhor, olha só. Simplesmente nós aqui expusemos a frase de uma maneira construtiva em que eu tenho o verbo e aqui o complemento, certo? É necessário. Por que eu estou dizendo para você que é necessária e não que é necessário? Porque o que é necessário, ou seja, o meu sujeito, é a divulgação de quem? Das leis. Isso aqui é o meu sujeito, ó. A divulgação das leis. Certo? Se eu pusesse isso aqui na ordem direta, seria: a divulgação das leis é necessária na sociedade. Ou de uma forma mais direta: portanto, a divulgação das leis é necessária na sociedade. Quando você faz isso aqui que eu fiz agora, e dizer que é necessária, portanto, a divulgação, perceba que o sujeito, ele tem aqui um artigo, ou seja, eu especifiquei o meu sujeito, ele tem um artigo feminino e tem de haver a concordância com o meu predicativo do sujeito. Então, é necessária, portanto, a divulgação. Se aqui fosse difundir, eu diria que é necessário, portanto, difundir as leis na sociedade. Sem problema. Sendo que quando eu faço isso aqui e ponho e utilizo o portanto, o elemento coesivo, em meio ao meu complemento e o meu sujeito, eu trouxe a frase
uma especificidade para o corretor de ele analisar e dizer, isso aqui é domínio da língua portuguesa, da escrita formal, diferente de eu escrever dessa forma. Ou diferente também seria se eu pusesse, portanto, a divulgação das leis é necessária na sociedade, certo? Se eu fizesse isso, seria uma escrita formal? Sim. Mas para eu mostrar o domínio, eu faço isso aqui. Então, a inversão na frase, inverter os termos na frase é de suma importância. Sabe o que é que está deslocado aqui? Exatamente o portanto. Olha o elemento aqui. Está deslocado. Você simplesmente encaixou o portanto como elemento coesivo, que é comum você sempre querer colocá-lo no início da frase, no início do parágrafo, como vocês costumeiramente fazem. Quando vão colocar isso na sequência das redações, como é que vocês fazem? Pode colocar em primeira análise, inicialmente, mas se você colocar isso inicialmente depois do sujeito, fica melhor ainda. As leis, inicialmente, devem ser divulgadas por meio da mídia. Quando você faz isso, mostra um domínio melhor da língua portuguesa. Sabe, mas aí eu tenho que fazer isso? Tenho, porque é um recurso de excelência. Como eles pedem a excelência da escrita, você faz isso. Então, o que é que eu devo aqui priorizar? O recurso mais formal ou menos formal? Isso aqui não é menos formal, isso aqui é a escrita formal. Porém, eu mostro um domínio aqui. Aqui eu domino, aqui eu chego e digo assim, pode dizer que eu escrevo, não tem problema. Então, esse elemento deslocado é o uso da vírgula. Então, quando eu trato da ideia de que a vírgula ela desloca, aqui é obrigatório. Se eu quisesse colocar, portanto, entre travessões, não teria nenhum problema. Eu estaria enfatizando, assim como eu posso colocar a ideia de difundidas aqui também. Não colocaria aqui se estivesse iniciando, né? Colocaria lá no final. Só para não passar aqui na frente, mas já passei. Difundidas. Colocar isso aqui como ênfase. Não teria nenhum problema. Sabe por quê? Porque o uso desses elementos aqui é um uso de estilística. A ideia de eu falar de estilística é um recurso de estilo de texto. É o autor que escreve. Então, eu não posso corrigir você. Eu não posso simplesmente chegar e dizer assim, olha, eu não gostei desses travessões, eu achei desnecessário. Isso é uma questão de estilo do autor. Eu quero enfatizar esse termo, eu quero enfatizar essa expressão. Então, isso dentro da construção de uma oração num período é muito bem-vindo. Então, nessa ideia de ser bem-vindo, eu vou dominar a língua portuguesa. Então, para o uso do elemento de desloca, esse aqui é um exemplo. Beleza? Vamos para a próxima. Depois da ideia do desloca, vamos pensar agora na questão do que explica. Aí, para eu explicar, eu tenho de entrar dentro da relação das orações subordinadas, tá? Então, pensando nessas orações subordinadas, o que é que eu vou aqui imaginar nesse processo? As construções, obviamente, que vão ser desenvolvidas por vocês. Sabe, se eu tenho a ideia de que a vírgula aqui, ela explica, além de deslocar, a partir do momento que eu digo que ela explica, porque eu vou utilizar em orações subordinadas. Essas orações subordinadas são adjetivas. Então, olha só o que é que eu vou mostrar para vocês aqui. Utilizando isso, óbvio, num texto, fazer assim para separar. Utilizando isso aqui em um texto, como exemplo, imaginemos a construção da seguinte maneira. Eu digo para você que os cidadãos que tomaram os devidos cuidados não desenvolveram sintomas. Ok? Fiz isso aqui. A partir do momento que eu digo que os cidadãos que tomaram os devidos cuidados não desenvolveram sintomas, primeira pergunta que eu faço, quantas orações eu tenho? 2. Na hora, eu tenho aqui a ideia de tomar, certo? E tenho aqui a ideia de não desenvolver. 2 orações. Eu tenho uma oração que eu chamo de oração principal e uma outra oração que eu chamo de oração subordinada. A oração que eu chamo de principal é a que não tem o elemento coesivo, que é esse cara aqui, ó. Esse cara é um dos recursos com os quais você vai aprender a lidar, que eu posso eliminar ele no texto sem problema nenhum, principalmente quando ele é um pronome relativo. Mas quando eu vou eliminá-lo, eu tendo, na verdade, substituí-lo por outro, porque ele é necessário na oração subordinada adjetiva. Certo? Os cidadãos que. Quando eu digo cidadãos que, eu posso substituir esse que por o qual, os quais, a qual ou as quais, faço isso e dá certo, automaticamente esse cara já é chamado de pronome relativo. E o que é que significa isso?
O pronome é uma palavra que é em prol do nome, lembra? Relativa porque mantém uma relação com o termo antecedente. Então, se ele mantém uma relação, é um processo de relação de retomada. Então, olha só, o que está sendo dito aqui, por esta oração, que tem o pronome relativo e o verbo tomar, diz respeito a cidadãos, assim como a outra oração de que não desenvolveram sintomas. Eu estou falando também destes cidadãos. Séfora, eu tenho de pensar em algo além disso. Os cidadãos que tomaram os devidos cuidados não desenvolveram sintomas. O que é costumeiro? Séfora, eu achei essa frase muito grande, eu vou colocar entre vírgulas. Sabe o que acontece? Ou eu enumero a ideia específica aqui de colocar vírgula isolando totalmente, ou seja, colocando a vírgula aqui e colocando a vírgula aqui, ou eu simplesmente não uso nada. Eu não poderia, por exemplo, usar só esta aqui, nem o contrário. Ou eu isolo totalmente essa oração, ou eu não isolo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma oração principal. Os cidadãos, aquela que seria notícia de jornal, os cidadãos não desenvolveram os sintomas. Você diz assim, peraí, que cidadãos não desenvolveram? Porque em outros lugares há sintomas, são sintomáticos isso. Não, eu estou falando daqueles que tomaram os devidos cuidados, tomaram as devidas precauções. Aqueles que tomaram os devidos cuidados, a ideia de não desenvolver os sintomas, fica bem claro. Séfora, a questão é, eu tenho este pronome relativo e eu sei que todo pronome relativo, que aí eu substitui por os quais, só para ter a certeza, todo pronome relativo inicia a oração e eu vou destacá-la toda. Tomaram os devidos cuidados. Eu tenho obrigatoriamente aqui uma oração, que ela é chamada de subordinada, e ela é subordinada adjetiva. De uma forma bem simples, tá? Oração eu já sei porque tem verbo, subordinada porque ela é dependente. Se eu mandar essa mensagem aqui para você, só isso, ó, que tomaram os devidos cuidados. Você diz assim, Séfora, a oração veio incompleta. Do que é que você está falando? Eu estou falando de uma oração subordinada adjetiva. Por que ela é adjetiva? Primeiro, ela tem pronome relativo. Onde há pronome relativo, a oração ela é subordinada adjetiva. Sendo que aí eu divido essa oração subordinada adjetiva em duas. Ou ela vai ser uma oração subordinada adjetiva explicativa, ou ela vai ser chamada de oração subordinada adjetiva restritiva. Visualmente, a explicativa entre vírgulas, a restritiva não. Se eu disser para você, nesta frase, que os cidadãos que tomaram os devidos cuidados não desenvolveram os sintomas, eu vou dizer para você que nenhum deles desenvolveu, porque na verdade todos eles tomaram os devidos cuidados. Mas às vezes a intenção de dizer não é essa, o óbvio, porque eu simplesmente diria que os cidadãos não desenvolveram os sintomas. Eu não preciso explicar por que eles tomaram. Era mais fácil eu dizer explicando, pois tomaram os devidos cuidados. Ficaria mais fácil. A partir do momento que eu faço o uso de uma oração subordinada, porque há intenções maiores para isso. Da forma como eu aqui expus, ou seja, deixando, neste caso, sem as vírgulas, eu vou deixar claro que a ação principal de desenvolver, ou no caso, de não desenvolver, tá? Não desenvolver, ou seja, sem desenvolvimento, para não ficar sem, né? Não desenvolver os sintomas diz respeito especificamente, àqueles que tomaram os devidos cuidados. E quando eu digo isso, sem as vírgulas, significa dizer que há pessoas que não tomaram cuidado, ou seja, não seguiram as orientações. Para desenvolver os sintomas, eu estou falando para você que os cidadãos que não desenvolveram foram só e somente só aqueles que tomaram os devidos cuidados. Ou seja, existem aqueles que não tomaram. Séfora, para não desenvolver os sintomas, então algumas pessoas tomaram os devidos cuidados, sim, e eu quero dizer, dentro desse conjunto, que há outros que não tomaram, tanto que desenvolveram. Então eu tenho de fazer com que essa oração aqui, ela seja restritiva. Eu não posso transformá-la em uma oração explicativa, então eu não posso usar vírgula. Mas numa outra situação eu posso. Se eu disser para você que os candidatos que moram em Natal farão prova na UFRN, ok? Pronto. Para eu dizer
que os candidatos que moram em Natal farão prova na UFRN, eu tenho duas orações: morar e a ideia de fazer. Para eu dizer isso aqui, quem é que vai fazer prova na UFRN? Todo mundo? Não, Céfora, só os que moram em Natal. Só. Não tem vírgula, então eu estou restringindo. Acesso restrito aos funcionários. Quem é que entra? Só os funcionários. Restrito. A ideia de dizer que os candidatos que moram em Natal farão prova na UFRN, eu quero dizer que há sim outros candidatos que moram em outra cidade que não Natal. Céfora, esse que está aqui é esse mesmo? Sim, é só repetir, ó. Os candidatos, os quais. Quando eu faço essa substituição, automaticamente esse cara é um pronome relativo. E todo pronome relativo inicia oração, subordinada, adjetivo. O que é legal para vocês pensarem aí? Vocês não vão utilizar isso. Ninguém vai pedir para vocês classificarem essa oração. Vocês têm que saber, de antemão. Eu sei que essa oração subordinada adjetiva, ela classifica esse termo, porque esse que aqui, ele retoma. Então aqui eu tenho uma ideia de uma classificação. Ou seja, certo? Os candidatos que eu estou falando para você, para eu chamar essa oração de adjetiva, porque são os candidatos moradores, habitantes, residentes em Natal. Ok? Transformei numa oração, eu digo que residem, os quais moram, os quais habitam. Certo? Então eu digo para você que os candidatos que moram em Natal farão prova na UFRN. Desse jeito, existem outros candidatos que moram em outra cidade e que farão prova não na UFRN, mas talvez em uma outra instituição. Se eu puser a vírgula aqui, ou eu simplesmente fizer isto, colocar entre travessões, eu estou dizendo para você que todos os candidatos vão fazer prova na UFRN porque todos eles moram em Natal. E não há mais nenhum candidato que mora em outra cidade, senão em Natal. Se não junto, tá? Então aqui, ó. A ideia de utilizar a relação das vírgulas, seja com os travessões, seja na verdade com a vírgula, é a justificativa para a explicação e também para a ideia da ênfase. Séfora, para eu utilizar aqui no lugar das vírgulas, utilizar este travessão, é porque eu quero enfatizar. Deixou de ser uma adjetiva explicativa? Não, eu simplesmente quero dar um destaque maior a essa informação. Não significa dizer que seja sempre assim, mas existem elementos que não precisam ser pontualmente escritas em forma de oração subordinada, que vocês vão enfatizar isso, seja uma lei, seja o dever de algo, seja na verdade um processo que você vai trabalhar, por exemplo, com, digamos, não a finalidade, mas digamos que o detalhamento quanto ao órgão que você utilizou na proposta de intervenção. Se você diz a função, se você diz a responsabilidade, sobre o que na verdade ele trata, ou qual é a responsabilidade dele, você vai ver a necessidade de nós enfatizarmos isso entre travessões. Então, a ideia de ênfase ela é muito importante, porque eu vou mostrar para o meu corretor que aquela informação que eu estou colocando ali entre travessões e não entre vírgulas, ela na verdade é de ênfase. Eu estou chamando a atenção. E em nenhum momento isso aqui vai poder ser corrigido. Ah, não pode, não é adequado, não é coerente. Por que, Céfora, não pode? Porque é uma questão de estilística. É estilo de texto. É o que você vai fazer. Totalmente subjetivo esse recurso. O que eu não posso é colocar, por exemplo, só a palavra aqui, os cidadãos, a expressão os cidadãos, e colocar entre travessões. Não tem sentido. É uma informação com a qual, na verdade, eu quero lidar e quero chamar a atenção. Então, a ideia de explicar e de enfatizar são duas explicações de uma vez só. Beleza? Então, vamos para a próxima. Olha só o que é que você tem aqui. Além da relação de que a vírgula desloca, ela explica, ela enfatiza, vamos pro processo de enumerar. De enumerar é mais fácil, né? Dando um processo aqui bem simples. Quando você diz procedimentos, leis, direitos, quando você diz, por exemplo, que é dever da família fornecer direito à educação, à segurança, à alimentação, vírgula, saúde e a proteção. Aí olha só. Isso aqui é uma das questões mais importantes para vocês aqui entenderem um outro processo. Quando eu digo que é dever da família fornecer o direito à educação, à segurança, à alimentação, à saúde e à proteção à criança, ao adolescente e ao jovem,
Quando você diz isso aqui, perceba que a construção da frase ela já se deu num momento aí diferente. O que é esse momento diferente? Você já começou a frase num processo de inversão. Nesse processo de inversão eu tenho sujeito e tenho aqui verbo. Não, certo? Eu tenho uma ideia aqui de verbo, tá? De um verbo de ligação. E eu vou utilizar aqui a ideia de dever. Então eu pergunto aqui, o que é dever da família? Tudo isso aqui, amor. Fornecer o direito à educação, à segurança, à alimentação, à saúde e à proteção. Tudo isso aqui é sujeito. É dever da família. Então eu tenho um verbo e tenho um complemento. Ok? Isso aqui em forma de locução verbal. Então perceba a ideia do que é enumerar. Se a vírgula enumera, é por isso que ela é 10, ela enumera. Olha a enumeração. É dever da família fornecer o direito à educação. O direito à educação, e eu tenho aqui implícita a informação. O direito à segurança, eu tenho de utilizar a crase, porque se eu fizer isso aqui, ó, eu vou simplesmente cometer uma inadequação em relação ao paralelismo, porque quando eu falo de direito, é o direito a várias sequências, então eu vou mostrar o direito de todos. Certo? É o direito à educação, não vou dizer o direito à educação e segurança. É o direito à educação, é o direito à segurança, vírgula de novo, porque são termos enumerados. A alimentação, a saúde, não vou colocar aqui a proteção. Certo? Por que você não colocou a vírgula aqui? Porque eu não estou tratando de sujeitos distintos. Do que é que eu estou falando? Estou falando especificamente de uma sequência enumerativa. E o último termo você usou a conjunção e porque é o último. Fim. Todos os termos que estão aqui enumerados. Então você vai colocar a vírgula no processo de enumerar. Eu posso colocar, por exemplo, um termo isolado. A ideia de eu isolar um termo, potencialmente pode ser uma palavra que eu acrescente aqui como a função da família. Quando eu penso na ideia da família, se eu digo para você que é dever da família. E aí eu quero colocar um aposto para a família, certo? Aí eu vou e coloco isso aqui, ó. Instituição de maior poder social, jurídico, certo? Eu simplesmente coloquei aqui, ó, instituição de maior poder social, ou seja, eu estou dando informação a mais sobre família. Aqui eu tenho o que nós chamamos de aposto. Sabe por que eu faço com aposto? Eu isolo. Esse termo obrigatoriamente tem que ficar isolado. Eu isolo totalmente. Por quê? Porque ela é uma informação a mais. Eu poderia transformar isso aqui numa oração? Poderia, que é a instituição. Pronto, já transformei em oração. Mas sem o elemento coesivo, no caso o quê? E sem o verbo, não é oração, é aposto. Sabe que eu posso isolar? Posso. Assim como eu posso utilizar a vírgula para separar. Essa ideia de separar termos é o que você utiliza, por exemplo, no vocativo, que não é comum nós utilizarmos nas redações. Mas da mesma forma que eu estou fazendo aqui, ó. Termos enumerativos também são termos que eu vou separar. Eu posso separar orações, eu posso separar termos sequenciados, eu posso enumerar os termos sequenciados. Então, na verdade, eu tenho uma regra dentro da outra. O que é mais importante nós utilizarmos? A pontuação, ela não é um recurso de pausa de respiração. A relação que você tem com a vírgula é com o texto. Antes de você utilizar a vírgula de forma aleatória, porque você achou a frase muito longa, eu na verdade tenho de entender o que é que eu quero, qual é a minha intenção com aquela frase. Se eu souber ler, eu vou saber pontuar. E quanto mais eu ler, obviamente eu pontuo melhor. Beleza? Então nos vemos. Muitíssimo obrigada. Até mais.